Então nós vemos também ali em Atos 10, aquele mistério de Cornélio, quando estava fazendo a sua oração, que era contínua. Então aparece o que? Um anjo a ele e fala, ó, as suas orações e as suas esmolas têm chegado diante de Deus, mas falta algo. Manda alguns do seu ir a Jope, atrás de Pedro, que ele vai dizer o que deves fazer. Então ali tem aquele mistério todo de Atos 10, depois vocês acompanham lá. Vão até Pedro, Pedro tem uma visão maravilhosa com Deus, né? Uma visão onde estava descendo coisas imundas, considerada imunda no lençol, né? E a voz dizia, Pedro, mata e come. Pedro fala, come longe de mim, Senhor, como posso eu comer alguma coisa imunda? Então Deus fala com Pedro, como pode chamar de imundo aquilo que eu, Senhor, purifiquei? E na sequência, chegam os mensageiros de Cornélio na porta de Pedro. E Pedro então chama eles para dentro ali, eles dormem, então eles vão de volta para a casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio chamou a vizinhança, Cornélio chamou todos os seus servos, conservos, lotou a casa para ouvir o que Pedro tinha para anunciar. E Pedro então começa a anunciar o Senhor Jesus Cristo, a graça, porque até então Cornélio conhecia o que? Da lei, e ele era temente e obediente, andava reto com a lei, mas faltava algo, faltava o que? Se entregar a Jesus Cristo e passar a viver não debaixo da lei, mas debaixo da graça. E quando Paulo começa a anunciar, falar do Senhor Jesus Cristo, da morte e da ressurreição, da salvação que vem pela graça, diz a Bíblia em Atos 10, que desceu o Espírito Santo sobre todos. E quando todos ali recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, Pedro então fala em voz alta, como poderão recusar o batismo todos que já estão cheios do Espírito Santo? E ali batizou todos. Aí no capítulo 11 nós vemos a lei. Tiago então e os discípulos da circuncisão chama Pedro para que Pedro ter que se justificar por que ele entrou na casa dos gentios, por que ele estava pregando para os gentios. Tá entendendo? E Pedro então fala para aqueles discípulos da circuncisão, vem cá, se próprio Deus batizou eles do Espírito Santo, quem sou eu para negar água para eles? Então todos ficaram calados, porque a graça sobrepõe a lei.